Uma coisa é o discurso, né? Eu aprendi desde criança que a gente deve olhar o que as pessoas fazem e não o que as pessoas falam. Existe uma dissonância aí do discurso com as atitudes, né? E o que você falou, algumas coisas pontuais, eu acho que são bem, bem importantes, né? Então, a primeira coisa é o mercado paralelo. Então, hoje, se você for parar para ver, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, que se chama Brasil Anabólico, tem lá o link. E no meu Instagram eu tenho quase 2.000 respostas. E no meu, quem é que está no meu Instagram? É quem gosta do assunto, quem vai em médico, quem se interessa por isso. Menos de 30%, aproximadamente 25%, é que conseguem com receita médica. Então, ou seja, mesmo dentro de um público diferenciado, você ainda tem. Se eu pegar estudo científico, que é onde, né, o conselho geralmente fala, não, temos que nos basear e nortear por estudos científicos. Exatamente. A maioria dos estudos coloca que pelo menos 90% das pessoas conseguem droga no mercado paralelo. O CFM, quando ele faz um regulamento, ele tem uma exposição de motivos. Então, ele explica por que ele está entrando com esse regulamento. E aqui, na exposição de motivos dessa resolução, ele fala o que você está falando. Estudos apontam que apenas 1/3 dos usuários buscam apoio de médicos, dados que podem variar de acordo com as regiões. Ele mesmo está dizendo que só 1/3, como na exposição de motivos da resolução, ele está dizendo isso. Então, assim, né, o que é pior é justamente isso, né? E uma das coisas que eles colocam também é que não existe contenção de danos, né? Eu acho que eu gosto muito da definição, né? No direito tem muito isso, né? Qual a definição do termo? Não existe segurança. Então eu falo, o que você entende por segurança? Porque se for a ausência completa da possibilidade de risco de um efeito colateral ou mesmo um evento adverso grave até a morte, a gente não tem mais medicina. A gente não tem mais medicina. Perfeito. E tem outra choque coisa, anafilático, alergia? Sim. Sim, então assim, as pessoas geralmente parece que quando lida com hormônio, seja qualquer tipo de hormônio, reposição hormonal feminina também, parece que você precisa ter 30 anos de estudo randomizado, controlado, com milhares de pessoas e que ninguém teve nenhum tipo de queixo ou efeito colateral. Enquanto que o Ozempic é vendido dentro da... Eu não tenho nada contra o Ozempic, é uma medicação excelente que tem excelente nível de publicação científica para obesidade e diabetes. Só que é o seguinte, a maioria está sendo utilizado para estética. Exato. Porque assim, não é todo mundo que tem obesidade, não é todo mundo que tem sobrepeso, e o Ozempic vende na farmácia sem receita e é caro pra caramba. E eu já vi 3 pessoas pararem no hospital, 3 assim do meu convívio, tá, que não são obesas, que estavam usando o Ozempic, 3 pessoas usando doses terapêuticas recomendadas por médico, inclusive, tá? Foram parar no hospital com início de pancreatite. Então, assim, né, quando a gente tem isso, né, é uma questão muito... Fala que não existe contenção de danos. Eu falei, como é que não existe contenção de danos? Se eu sei que o pai infartou com 40 anos, que o irmão teve uma arritmia e quase morreu, por que esse cara não vai ser investigado do ponto de vista cardiovascular, entende? Então, assim, é óbvio que tem contenção de danos, né? Essa política de drogas tem ao redor do mundo inteiro. Tem programas muito bons de heroína no Reino Unido que eles trazem as pessoas para usar heroína, que é a heroína fornecida, inclusive, né? Os dependentes, né? Sim, claro. Então, assim, existe sim uma política de contenção de danos. É a mesma história de, por exemplo, uma menina de 18 anos, que ela já pode decidir pela própria vida, e ela vai num cirurgião plástico e ela quer colocar uma prótese de mama. Qual é a política de contenção de danos? É ele avaliar essa menina do ponto de vista de anamnese, ter uma ideia do psicológico, como é que funciona, se ela não é doida, né? Se ela não tem uma alteração de autoimagem, por exemplo, né? Uma distorção de imagem. Vai pedir alguns exames, vai ver se essa menina treina direito, faz atividade física, vai examinar, vai pedir exames, né? E tem uma equipe treinada para fazer isso. A cirurgia plástica, que passa por uma anestesia geral, tem dados na literatura que perto de 8% tem complicação. Então, assim, ele tenta minimizar os riscos, mas ele não consegue isentar risco, porque o risco nunca vai deixar de existir. Então, essa comparação, e as pessoas ficam assim, não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falo, lógico que tem. Claro Do ponto de vista lógico, científico, racional, é uma bizarrice você falar que não tem nenhum tipo de contenção de danos, que é exatamente o que se faria para a estética. Mas não tem nenhum objetivo terapêutico. Eu falo, tudo bem, que objetivo terapêutico tem você fazer uma rinoplastia só porque o nariz é grande? Só porque a sua orelha é grande? Só porque uma é de abano, né? E a outra não? Qual é o problema de você ter os lábios da vagina grande? Né? Qual que é o problema de você ter o peito pequeno? Né? Não, você é assim, Deus te fez assim. Não, mas compra um sutiã com bojo. Qual que é o sítio coloca da um doença? algodãozinho, que é a mesma história, que fala assim, não, mas se você treinar, comer direito, cara, eu concordo. Treinar é o tripé. Precisa comer direito, precisa dormir direito, precisa treinar direito. A maioria está tudo errado. 90% das pessoas que entraram no meu consultório tinha alguma caca aí. Né? São os autodidatas. Né? Então, assim, precisaria, claro, ter hierarquia. Esse cara precisa ter. Então, assim, por que a gente não, como foi bem dito, né? A ideia do conselho é fiscalizar. Sim. Então, se estavam fazendo besteira,
Se estavam prescrevendo a rodo, prescrevendo errado, por que não fiscaliza ao invés de proibir para todo mundo? Então, o Conselho não tem contingente para fiscalizar. Foi uma medida emocionada. Por quê? Porque vai continuar sem contingente para fiscalizar. Quem estava prescrevendo inclusive, com o CID de R53, fadiga, né, de M54 de lombalgia, ou de E29 lá que é insuficiência testicular, então vai continuar colocando os mesmos CIDs que colocava na receita antes. Então, assim, proibiram o que já não era considerado ético. No entanto, existe, acho que, uma disparidade, e você pode falar isso do direito, para mim que eu manjo menos, que é um nítido preconceito, né? A gente tem um criativo dentro da sociedade lá do Bomba Tô Fora, que está escrito assim, ó, um corpo bombado começa com uma cabeça oca, tronco e membros. Eu falei, gente, mas isso não é uma falta ética grave, você chamar um usuário de esteroide anabolizante de cabeça oca? O maior exemplo é o Arnold, né? Será que eu chamaria o cara que fuma de chaminé, ou usuário de cocaína de aspirador de pó, ou alcoolista de bêbado? Quantos membros aí da Sociedade Brasileira de Cardiologia que escreveram a carta são fumantes? Eu tenho essa dúvida.